entendimento do chamado é progressivo sempre. Eu costumo dizer, Deus não faz questão de falar tudo uma vez. Né? Para Abraão, ele diz assim, deixa tua terra, tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Mais ou menos assim, enquanto você está indo, eu vou mostrando. Então, a sinalização, ela fica progressiva. Eu já aprendi que enquanto você não obedece a direção que tem, não vem mais. Né? Por exemplo, enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não deu nenhuma direção nova. Ele ainda tinha uma pendência em relação a deixa a tua parentela. Então até lá, Deus até aparece para ele, mas não dá nenhum novo direcionamento até que ele deixasse. Então, eu nasci num lar cristão, graças a Deus, entreguei a vida a Jesus muito criança e por isso eu valorizo muito o ministério infantil. Uma professora estava explicando, eu não tinha 3 anos completo. Cara, eu entendi o plano de salvação. Isso não... Minha mãe trabalhou com criança a vida inteira. Ela diz, eu nunca vi uma criança entender isso tão cedo. Então, para mim, aquilo foi sobrenatural, foi uma intervenção de Deus. Com 3 anos e pouco? Não tinha completado 3 anos. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi a substituição na cruz, eu não consigo explicar isso. Aos 7 anos de idade, o pastor da igreja aceitou me batizar, que na denominação, na época era da Igreja Batista, não batizava ninguém com menos de 12 anos. Mas os batistas faziam apelo não só para a salvação, mas para quem queria se batizar. Honrar o nome Batista, né? E toda vez ia na frente. No início ele dizia que lindo, a criança entregando a vida a Jesus, dizia, não, eu quero batizar. Ele dizia, não, você é muito novo para batizar, pode esperar. Mas, cara, eu estava esperando mais de metade da minha vida, né? Essa levou menos de 3 para aceitar Jesus. Eu com 7 já estava 4 anos esperando o batismo. Uma chance e igual a eu essa. ficava indo para frente. Um dia o pastor chamou meu pai e falou, ó, segura o menino aí. Meu pai falou, não vou fazer isso não. Ah, seu pai tinha consciência do seu posicionamento. Tinha. E meu pai, na época, estava fazendo faculdade teológica, se preparando para o ministério pastoral. Ele falou, não foi a gente que fabricou isso, eu não vou tirar essa convicção dele. Se você quer administrar a espera, beleza. Né? Mas, tipo assim, dizer para ele que isso não é importante, que ele não tem que insistir, não vou, não. E aí começou a criar uma situação constrangedora. Eu não sei como a coisa foi, mas o que eu lembro é que criaram uma banca examinadora para me questionar e ver o nível de convicção. Porque a preocupação a Bíblia não estabelece idade, né? A preocupação dos batistas e de muita igreja é que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Você tem que crer primeiro. E eles querem ter certeza que a criança não está movida de emoção. Então me fizeram, eu brinco até hoje que eu só lembro a imagem do Sinédrio reunido, né? Aquele monte de gente fazendo pergunta, eu não lembro as perguntas. Minha mãe dizia que eu respondi todas as perguntas bíblicas. Eles decidiram, vão batizar um menino. Me batizaram no degrau da escada do batistério, que se eu continuasse descendo era um autobatismo. Não dava pé. Não, ninguém nem precisava batizar, seria um autobatismo. E então, assim, eu acho que eu vivi até bem precoce. Mas você lembra do batismo? Eu lembro do batismo. E logo depois de batizado, antes de completar os 8, menos de um ano ali da experiência do batismo, o batismo foi antes de completar os 8, em menos de um ano, eu estava ouvindo uma vez uma missionária que trabalhava evangelizando os índios da Amazônia, falando de como Deus precisa, da falta de gente, ela lendo Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e cara, meu coração queimou, mas queimou do jeito. Né? Na época eu só pensei assim, se Deus está aceitando qualquer um que responda, eu estou aqui. Né? É nós, eis-me aqui. Mas hoje eu entendo que, na verdade, aquilo foi uma provocação de Deus. Aí, a partir daquele momento, eu dizia para todo mundo, vou ser missionário. Eu perguntava, o que você vai ser quando crescer? Missionário. O que é missionário? Alguém que prega para os índios. Era a única coisa que eu entendi. Você tinha diferença. Aí, aos 15 anos, eu fui batizado no Espírito Santo. Para mim, a sensação que eu tenho... Na Batista? Nessa época, eu já não estava na Igreja Batista. Eu estava frequentando uma comunidade. Depois, meu pai saiu da Igreja Batista e se envolveu com os batistas renovados. Ele já estava mais aberto ao mover do Espírito Santo. Mas ainda não foi nessa época. Quando eu estava com 15, eu estava envolvido com essas comunidades já independentes e foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Teu pai era pastor auxiliar, não era o pastor da igreja? Ele, na verdade, essa Igreja Batista Renovada, ele esteve à frente, como pastor da igreja. Né? Depois, ele teve uma situação envolvendo a igreja, a denominação, que ele ficou meio desconfortável, e a gente frequentou um tempo essa comunidade. Depois que eu fui batizado do Espírito Santo, eu, na verdade, até porque meu coração incendiou, eu queria trabalhar, evangelizar, eu acabei me envolvendo com um grupo da Igreja Nazarena, em Campinas, que foi onde eu fiquei alguns anos. E meu pai, que era muito amigo do
do pastor Aguiar lá, acabou migrando depois também. Era Nazareno ali do Padre Anchieta? Aí ele assumiu depois lá. No início ele era da equipe na Central. Ah, tá. Depois ele passou o resto da vida dele até Deus recolhê-lo e ficou no Anchieta. Olha, eu andei de skate aquela calçada Do a Anchieta. vida inteira da Nazareno ali, em frente ao Colégio Messias. Isso, ali mesmo. Andava de skate ali e fui descobrir anos depois. Meu pai Bom, falou. É eu- o pai do Subirá que pastoreava aqui. Eu falei, olha, E era que ideia. Isso mesmo. Então o que acontece? Aí depois dos 15 que eu incendiei, a primeira coisa que eu fiz foi me envolver com o evangelismo de rua. E foi nessa época que Deus começou a falar comigo sobre a expectativa que eu criei de ser um missionário entre os índios, é porque me apresentaram só aquilo. Mas foi a hora que Deus tirou aquilo do meu coração e dizer, eu não quero você no campo missionário. Né? E aquilo doeu? Doeu, porque assim, eu acreditei naquilo de todo o coração. Tipo assim, é isso. Eu ainda era novo, mas nunca cogitei outra coisa. Então aí eu comecei a dizer, bom, então vai ser evangelismo urbano. Eu gostava dos evangelistas, dos televangelistas, das cruzadas. E eu não lembro exatamente quando Deus começou a falar comigo sobre o ensino. Isso na época não era uma coisa comum. Você tem um ministro itinerante ensinando. Sim. Aliás, ensino para nós era aquela coisa só da escola bíblica Escola bíblica que dominical. às vezes era chato. Não tinha nenhum parâmetro, né? Não. Pra poder falar. E então assim, quando Israel começou a namorar a Priscila, um dia a Kelly sentou com meus filhos e falou, deixa eu mostrar para vocês como era o namoro do papai e mamãe. E abriu umas cartas. Até foi engraçado que os dois tiraram uma onda que só carta. A Lissa falava assim, o que é carta? Aí o Israel explicando, dizia assim, Lissa, carta é como se você escrevesse um e-mail, mas em vez de enviar, imprimisse e entregasse em mãos. Tiraram uma onda. E a Kelly começou a mostrar. E depois desse tempo mostrando, ele tirava com a nossa cara até hoje, porque a gente se cumprimentava assim com o pai do Senhor, com Shalom Adonai, que era bonito na época. Parecia que falava reverência, hebraico, né? E aí a Kelly me falou, ela falou, olha, eu fiquei impressionado como você começou a escrever as cartas cedo para mim, né? Eu acredito que nessa época das cartas mesmo já devia estar com uns 20 anos, mas ela falou assim, você já naquelas cartas falava de tudo que você está vivendo hoje, tipo assim, você sabia para onde iria a sua vida. Eu falei, bom, não tudo. O pastorado foi uma surpresa para mim. Sério? Eu acreditei que a vida inteira eu seria um itinerante. Você do evangelista, Isso que eu ia falar da coração progressão, né? evangelístico, você chegou a participar desse evangelismo urbano Sim, e tal? sim. Eu trabalhei por vários anos evangelizando nas ruas. No meu coração, assim, se não fosse um evangelista, então, no mínimo um avivalista, que foi como eu comecei. Aí quando Deus começou a falar comigo sobre o ensino, foi outra desprogramação. Eu falei, peraí, eu achava que ia ser missionário. Depois eu mudei para ser um evangelista, né? Quando começou esse desenho do ensino, era uma coisa muito estranha, até porque a gente não tinha muita referência. Não muito tempo depois de entender isso, surgiu no cenário o Ministério da Valnice Milhões, que era um ministério de ensino interdenominacional. Aí, depois dela, eu comecei a conhecer alguns gringos que faziam isso. Mas, né, Você sempre foi estudioso de ler muito ou não? fui, porque isso aí foi um treinamento em casa. Meu pai era desses autodidata e quando chegou mais ou menos na fase de pré-adolescência, meu pai, um dia nós chegamos em casa e não tinha mais TV. TV, eu tô falando de uma época que a TV de tubo, 20 polegadas, era a maior que tinha, que era aquela pequenininha. Era um negócio, quando você ligava, primeiro, TV de válvula, aparecia uma faixa só, depois esquentando as válvulas ele abria, às vezes aparecia metade da imagem em cima, a outra invertida embaixo, tinha um tal de contraste, vertical, horizontal, se arrumava. Um dia nós chegamos, não tinha mais TV. Aí meu irmão mais velho, eu brinco que em nome do sindicato dos filhos frustrados, foi lá porque filho não tirava satisfação com o pai naquela época não. Então ele foi humildemente perguntar, papai, cadê a TV? Meu pai Humildemente. Meu pai disse, eu vendi. Ele falou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. Aí meu irmão arriscou uma última pergunta, tipo Abraão falando com Deus. Não se ire o senhor se eu falar uma vez só mais. Estou aqui como um servo humilde e contrito. Aí ele falou, por que não? Meu pai disse, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá pra chamar de videogame, aquela desgraça daquele gráfico da época. E, gente, era ridículo. Quando você olha... Só os palitinhos aqui. É ó. outra coisa, quando eu olho hoje em dia, eu falo, é injusto. É injusto. Mas meu pai aquele dia baixou um decreto, falou, vocês vão aprender a ler. E ele exigiu que, além de leitura bíblica, que era obrigação diária, que a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola. Agora, cara, imagina um adolescente, não tinha internet na época, agora não tem TV,
a gente morreria de tédio. Então o livro era a opção, né? Então a gente assistia os livros. Sim, comia né? o livro, assim. A gente, no início foi chato, depois foi, eu brinco, eu viria um televizinho, tudo que eu queria assistir era na casa de algum vizinho, mas a gente foi pegando o ritmo, que era chato, virou hábito, que era hábito, foi virando prazer, e hoje é uma coisa que eu agradeço a Deus. Então, nesse sentido, sim, a gente criou esse ritmo de leitura. Aí, aos 15 anos, quando fui batizado no Espírito Santo, que eu fiquei com aquela fome de Deus, nenhum seminário, instituto bíblico, escola de ministério aceitava um aluno com menos de 18. Então, assim, era um padrão, não pode. Menor de idade não pode. Aí como é que você fala para um moleque de 15, pilhado, cheio de fome? Você tem que ficar esperando. Eu dizia, posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Aí eu ataquei a biblioteca do meu pai.